Olá pessoal, meu nome é Nelson, eu sou responsável técnico pela empresa Metrópole Soluções Técnicas. E nesse quarto vídeo dessa série sobre recuperação estrutural, nós vamos falar sobre recuperação de lajes e reforço de pilares. Nós não vamos entrar no mérito de encamisamento, tá? Se vocês tiverem interesse, nós já temos um vídeo aqui no canal tratando disso. É só vocês procurarem aí, ok? Espero que vocês gostem do vídeo. Olá pessoal, eu sei que nesse vídeo nós vamos falar sobre recuperação de laje e reforço de pilares. Mas eu vou ter que voltar um pouquinho, porque no vídeo 3 dessa série, a gente acabou não mostrando as vigas prontas. Nós falamos sobre essa recuperação e reforço de viga no vídeo 3. Se você não viu, eu aconselho que vocês procurem aí no canal. Só que isso acabou gerando algumas dúvidas. Então, antes de iniciar, antes de dar prosseguimento nessa série, eu resolvi voltar um pouquinho e mostrar para vocês aqui como ficou a viga pronta. Tá? Então aqui é a viga pronta, como eu expliquei para vocês, aqui dá para ver bem detalhado. Depois de removida a forma, foi assim que a viga ficou. E aí vocês podem notar algumas coisas aqui. Por exemplo, essas marcas aqui são aqueles calços que eu mostrei lá, que a gente coloca, porque quando a gente prensa o madeirite para fazer a forma aqui na lateral, para que ele não abra, então a gente também não pode deixar que ele feche e encoste aqui na viga, porque desse lado a gente está querendo aumentar o recobrimento. Esse é o reforço. Então aqui são as marcas, os calços que a gente coloca para que a forma não feche. Tá? Então depois de removida a forma, a gente faz esse reparo com a argamassa polimérica. Outra coisa bem fácil de notar aqui, vocês veem a diferença de um grout aqui de uma cor para outra. Essa parte aqui toda é a parte que a gente faz, como eu falei, com um grout mais fluido, porque a gente tem um espaço pequeno aqui, então a gente tem que jogar o grout por aqui e, como eu explico lá no vídeo, ele tem que descer, fazer todo esse fundo, veja como ele fica bem lisinho, bem compactado, sem bicheiras, e ele ainda tem que subir pelo outro lado. Então era só para deixar claro. Depois, quando a gente percebe que ele já preencheu toda a parte de baixo, já virou lá como era a nossa intenção, a gente pode até aumentar um pouco a quantidade do pedrisco no grout, fazer ele um pouco menos ralo, menos água e completar a parte aqui de cima. Então vocês podem ver que existe uma diferença, né, de um primeiro lançamento para o segundo, embora eles sejam feitos em sequência, tá? São dois lançamentos, mas são feitos na sequência. Então a gente, quando começa esse trabalho, você vai com ele até o fim. E aí eu vou mostrar outro detalhe bastante importante. Ó, aqui dá para a gente ver bem. Então, quando eu mostro lá as formas, qual era a intenção? Aumentar o recobrimento desta lateral, né? Porque aqui os estribos tinham ficado muito juntos da forma original, então eles não tiveram recobrimento. Então vocês veem que a gente aumenta o recobrimento aqui. Aqui é a viga original e a gente aumentou ela em mais de 2 centímetros. Da mesma forma, o recobrimento de baixo também tinha ficado muito raso e por isso que os estribos principalmente foram afetados, já nem tinham mais. Nós refizemos, né? Vocês viram lá como se faz isso. E aqui, ó, vocês podem perceber o quanto que a gente aumentou. Então, a parte de baixo da viga, que não tinha praticamente nada, vai ficar aqui com 2 centímetros de recobrimento, tá? E a lateral de 2,5 a 3, ok? Então, acho que com isso eu esclareço bastante dúvidas que o pessoal tinha aí. Agora eu vou adiantar bem o vídeo aqui para mostrar o outro lado. Aqui. Então, olha o detalhe que eu comentei com vocês. Tá vendo? Aqui, ó, fininho, menos de 1 centímetro. Porque aqui a gente estava fazendo a recuperação do pilar, mas não havia a necessidade de aumentar o recobrimento. Porque como eu mostro lá e por aqui dá para ver de novo, ó, desse lado o recobrimento estava bem grande. Então o que aconteceu aqui? Essa ferragem, na hora da concretagem, ela se moveu, então do lado de lá ela encostou praticamente na forma, dando um recobrimento muito pequeno. Em compensação, desse lado o recobrimento já era bem grande. Então não houve necessidade de aumentar o recobrimento desse lado. Bastou que a gente fizesse a recomposição. Então, como vocês podem ver aqui, nesse detalhe. Então aqui embaixo
A gente aumentou, toda essa parte aqui que estava solta, que a gente removeu, ela vai ser recomposta e, novamente ressaltando, né, com a utilização do grout, essa recuperação ela vai ser muito mais resistente do que a do concreto original. Então é isso que faz com que esse trabalho de recuperação estrutural realmente dure, ao contrário de muitas recuperações que são feitas por aí, que depois de 6 meses volta a estourar tudo. Ok? Era só para esclarecer esse ponto e agora nós vamos realmente iniciar o vídeo 4 falando das lajes e da recuperação dos pilares. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte da recuperação de laje. Essa parte eu vou passar mais rapidinho, tá? Até porque a gente tem também um vídeo no canal específico sobre isso. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho, é só procurar aí em recuperação de lajes. Lá eu mostro mais em detalhes e passo a passo. Mas basicamente, para quem está acompanhando essa série, a recuperação das lajes se baseia no seguinte: remoção das partes onde o concreto estiver desagregado, no meu caso aqui, estou mostrando nesses pontos. É sempre importante que vocês façam, em caso de reparos anteriores, que também seja aberto, para que vocês possam verificar se o tratamento foi feito de forma correta. Isso é muito comum. Normalmente os trabalhos que a gente pega, quando você vai remover aquela massa de recuperações que tem as marcas anteriores, ou ela está feita com a massa inadequada, ou o tratamento das armaduras não foi feito de forma correta. Então assim, fica muito difícil de vocês darem garantia. Por quê? Porque você vai fazer nesses pontos da forma correta, mas em outros pontos está errado. Dependendo do tempo de garantia que vocês derem, como a gente costuma fazer de 2 até 5 anos, é muito provável que aqueles pontos que foram feitos uma recuperação de forma inadequada, em pouco tempo ele volte a estourar. E aí, como eu falei, fica complicado de você provar que aquele ponto não foi você que tratou isso e aquilo. Então, primeira etapa, remoção do concreto, uma escovação com escova de aço, vai ser passado neutralizador de ferrugem, depois de 48 horas é feita uma nova escovação com escovas de aço. Na segunda etapa é aplicado o primer. Prestem atenção aqui nesse detalhe, tá? Então nós removemos o concreto que estava desagregado, toda essa parte aqui estava estufada, foi feito o tratamento da ferragem e aplicado o primer anticorrosivo. Tá? Se for o caso, você faz a substituição dessas armaduras, e aí eu mostro isso lá no outro vídeo, ok? Agora nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é fazer a recomposição desse concreto que estava desagregado, que foi removido, substituindo ele pela argamassa polimérica. Então aqui nós vamos tirar as duas dúvidas mais frequentes. Primeiro, por que a argamassa polimérica e não grout? Porque o grout ele é fluido, como eu já falei várias vezes. Então ele necessita do uso de formas. Não tem como você aplicar o grout nessa situação aqui. Não teria como fazer uma forma. Então você tem que aplicar aqui com a colher de pedreira em cima da cabeça, como a gente costuma falar. E o grout não permite isso. Já a argamassa polimérica, ela já foi feita, desenvolvida para esse tipo de situação. O que a gente tem que chamar atenção aqui, primeiro, se o reparo for muito profundo, ele deve ser feito em camadas, nunca superiores a 1 centímetro. Então, se você fizer uma remoção, tiver mais do que 1 centímetro, ele deve ser feito em 2 etapas, pelo menos, ou mais. Outro detalhe também, muita gente me pergunta, você já pode fazer o acabamento com argamassa polimérica? Sim, pode ser feito. A questão é você dimensionar o custo. Então, em reparos rasos, eu recomendo que seja feito dessa forma, como nós fizemos aqui. Por quê? Aí é um trabalho só. Se você tiver uma quantidade muito grande de reparos e os reparos estiverem profundos, você pode fazer, quando é o caso de uma garagem que ela, além do concreto, depois ela foi rebocada, você pode recuperar o concreto com a argamassa polimérica e depois, com uma massa de areia e cimento, preferencialmente,
evitando usar cal, fazer a parte do reboco. E com isso você vai economizar muito na questão do material, embora aumente um pouco a questão da mão de obra, que vão ser 2 trabalhos. Então tem que pesar bem para ver se realmente vale a pena. Então, numa quantidade grande, eu acredito que sim, a gente costuma fazer isso, tá? Se for uma quantidade pequena, realmente não compensa. Então é preferível que vocês já façam a recuperação direto com a argamassa polimérica, como nós fizemos aqui. Depois, uma quarta etapa é a aplicação de uma seladora acrílica em todos esses pontos que foram tratados, para só depois então fazer a pintura, tá ok? Bom, esse aqui é o pilar que nós vamos fazer a recuperação. Eu já mostrei ele no primeiro vídeo, se você não viu. Lá eu mostro mais detalhes como foi feita essa vistoria. Mas vocês podem notar aí que é um pilar que já tinha passado por diversas recuperações, feitas de forma incorreta, com um material inadequado, e por isso toda vez ele volta a apresentar essas fissuras, trincas, rachaduras. Nesse pilar é o mais comprometido dessa obra, então nós vamos iniciar justamente por ele. Podem ver que desse lado aqui principalmente o concreto está completamente desagregado e a gente tinha suspeita de que aqui também passa uma boneca, ou seja, deve ter uma parte aqui só de enchimento para passagem de tubulação de água ou de esgoto. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês, é o escoramento desse pilar. Como nós não sabíamos exatamente o que a gente podia encontrar quando começasse a remover o concreto desse pilar, então nós optamos por usar 8 escoras. Cada escora dessa suporta aproximadamente 1 tonelada e, como vocês podem ver, a gente coloca bem perto do pilar, porém deixando espaço para que a gente possa trabalhar. E lembrando também que, ao contrário do que muita gente pensa, essas escoras não é para segurar o prédio, é sim para aliviar a tensão das armaduras, para que a gente possa trabalhar com segurança. Bom, agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma recuperação e reforço no pilar, para vocês verem que a gente não encontra sempre a mesma coisa. Por isso eu sempre comento aqui nos vídeos que, embora a gente mostre como é feito o processo básico de recuperação, a experiência conta muito nesses casos. Quando a gente iniciou a abertura desse pilar, logo de cara a gente começou a quebrar ele aqui, como eu mostrei já para vocês, e tirou esse canto. A ideia inicial já era descascar ele inteiro, na parte do concreto, para fazer a recuperação de uma vez. Só que assim que a gente abriu esse canto aqui do pilar, nós demos de cara com essa situação aqui. Pode ver que essa barra aqui é a barra de canto. As 4 barras de canto são as principais na formação da armadura, tá? Por isso que normalmente é utilizado um ferro mais grosso nessas posições. E aí o que acontece? Essa barra estava solta, tá vendo? Não existe mais aqui os estribos. Então a chance, nesse caso, dessa barra se soltar aqui do concreto e pular aqui para o lado, por quê? Aqui ainda tem mais barras, estariam dando sustentação ao pilar. Porém aqui, vocês podem ver, só tem essa aqui no canto e depois a outra, no outro canto. A chance de que, se essa barra se soltasse aqui do concreto e ela bauloasse, entortasse para cá, era muito grande. E se acontecesse isso, a chance também desse pilar romper e esse concreto acabar correndo para cá, causando o famoso cisalhamento, que é quando o concreto aqui dentro se rompe e ele corre para o lado, né? Uma parte dele acaba ficando no lugar e a outra parte escorre. Era muito grande. Então, no mesmo momento que a gente identificou esse problema, nós já paramos. Pode ver que aqui nós fizemos um corte com a serra mármore para que não avançasse mais a retirada desse recobrimento, desse concreto que estava desagregado. Imediatamente nós colocamos esse grampo para que não corresse o risco dessa barra sair do lugar e tivemos que fazer um reforço para garantir que a gente pudesse, com segurança, continuar a intervenção aqui, todo o processo de recuperação desse pilar, sem o risco dessa barra se mover.
E agora eu vou mostrar no vídeo em mais detalhes como isso foi feito. A primeira etapa desse processo é fazer essa furação através do concreto, notando aí que a gente passa por trás das barras, tá? Esse é o ideal. Se você passar simplesmente fazer esse furo no concreto, ele pode ficar muito fraco e romper. Então o ideal é que você faça por trás da barra. Depois nós usamos uma barra de 5 milímetros e dobramos e amarramos com arame recozido. Assim você vai ter a certeza de que essa barra não vai ter mais como se movimentar e evitando assim o risco do cisalhamento. E notem que nós fazemos isso em vários pontos, né? No caso desse trecho aí, que era um pouquinho maior do que 1 metro, nós fizemos 3 reforços desse. Uma coisa que a gente sempre ressalta, e eu não canso de falar, é a questão da segurança quando se faz esse trabalho de recuperação estrutural. Então aqui eu vou dar mais um exemplo disso. Quando a gente encontrou esta barra de ferro aqui, que ela estava comprometida e solta sem os estribos, a primeira coisa que nós fizemos foi usar a serra mármore para cortar aqui o reboco. Era para enfraquecer o mínimo possível esse pilar e a gente fez aquele reforço aqui. Tá? Depois, no segundo momento, a gente começou a remover o restante dessa massa de cobertura, esse reboco do pilar, para ver o que mais a gente encontrava. E novamente a gente optou por ser cuidadoso e nós fizemos esse corte aqui. Você vê que a gente não saiu removendo tudo. Isso é muito importante, porque você não sabe o que você vai encontrar. Então, quanto menos pontos fracos tiver o pilar, melhor, mais segurança vai lhe dar para o trabalho. Pode ver que a gente mexeu aqui para o lado. Quando nós encontramos aqui também a barra sem os estribos para segurar, nós não mexemos aqui. Então a gente tirou primeiro o reboco daqui para ver esse lado. Então a gente já estava trabalhando, reforçando esse lado. Então a gente optou por trabalhar toda essa lateral primeiro, recuperar toda essa lateral, para depois mexer lá. Grande erro que às vezes a gente vê muito acidente, dá problema de rompimento, cisalhamento, até chegar ao extremo de desabamento de prédios, é porque o pessoal acaba removendo tudo, enfraquecendo demais e esse pilar, essa estrutura que já está comprometida, acaba cedendo. Essa é a parte que a gente reforçou. Aí nós vemos que esse canto aqui estava do mesmo jeito, ó, não tinha mais os estribos passando para lá. Então esta barra, como eu falei, que é uma das principais, é de canto aqui. Se a gente removesse logo esse enchimento aqui, a gente ia encontrar a mesma coisa que aconteceu do lado de lá. Então por isso que o ideal é sempre que vá se fazendo aos poucos, tá? Quanto mais cuidado você tiver, menor a chance de acontecer algo errado. E como eu já falei, esse pilar já tinha sofrido várias intervenções, profissionais ou empresas já tinham feito trabalhos aqui, mas nenhum teve a preocupação de fazer a coisa certa, de recompor esses estribos nem nada. Olha aí o que a gente encontrou. Sem os estribos aqui, né, que é para poder combater os esforços cortantes, a chance desse pilar sofrer um cisalhamento era muito grande. Então você imagina se a gente sai simplesmente batendo e removendo toda essa massa. Então a nossa atitude aqui foi de optar por reforçar esta barra principal aqui, como nós fizemos do outro lado, e depois recompor esses estribos aqui. E aí sim a gente vai dando andamento ao trabalho, com toda a segurança. Bom, diferente do outro lado, onde a gente encontrou essa barra de canto aqui completamente solta, essa aqui, apesar da falta dos estribos, ela ainda estava toda presa dentro do concreto. Vocês podem ver que isso aqui também, outro problema, aí é falha construtiva. Você vê que esse concreto não foi bem vibrado. Esse aqui é o concreto original mesmo do pilar. E você vê que ele tem bastante bicheira aqui. Ele não está denso como deveria estar, bem fechado. Então a gente optou por resolver dois problemas de uma vez. Então nós vamos fazer um furo aqui no ponto que a gente encontrou, onde o concreto está mais firme.
E nós vamos fazer a fixação nesse estrivo e vamos levar até o outro lado. Então, com isso, nós já vamos estar reforçando a posição e fixando essa barra de canto e, ao mesmo tempo, recompondo o estrivo que está faltando aqui. Então, a gente inicia fazendo essa furação. Num ponto a gente encontra, vocês podem ver que está bem firme, a furadeira está com bastante esforço. Então, isso significa que o concreto aqui está forte, para que a gente possa fixar as barras de estrivo. Agora nós fazemos o furo do outro lado, novamente num ponto onde o concreto esteja bem firme. Agora, depois de medido e feito as dobras do nosso estrivo de recomposição aqui, nós vamos instalar ele no lugar. Percebam que aqui foi o furo que nós fizemos e inicialmente a gente vai testar para ver se ele está bem justinho, colocando ele sem a utilização ainda do adesivo compounder, tá? A gente vai colocar ele aqui. É importante que você faça essa colocação inicial dele na posição para ter certeza que as medidas que você tirou estão certas e que na hora que você colar os dois lados, ele vai ficar bem justinho, tá vendo? Ele tem que fixar bem, porque aqui depois a gente vai amarrar com arame recozido. Então a gente precisa ter certeza que ele está perfeito e o mais justo possível. Só depois a gente remove ele daqui e faz a fixação dele com o adesivo compounder. Agora, como o trecho desses estribos era muito longo, e a gente não teria como fixar ele nas outras barras, nós optamos por usar esse tipo de gancho. Vou mostrar aqui para vocês. Novamente, nós fizemos a furação, fizemos a dobra do aço e a gente experimenta ele no lugar, posicionando ele sem a utilização do compounder, tá? Então, só depois que a gente tem certeza que os ganchos estão tudo certinho, é que nós vamos fazer a colagem. Pode ver aí que o trecho era bem grande e não seria interessante deixar esses estribos completamente soltos aqui. Então, para isso, nós vamos fazer esse reforço para que esses estribos não se movam. Agora que nós já temos certeza que está tudo certinho, a gente remove e vai fazer a aplicação do compounder. O ideal é que você vá fazendo aos poucos, porque o compounder é um produto que ele tem uma secagem muito rápida. Então a gente vai primeiro aplicar o compounder colocando o máximo possível dentro dos furos, que é para a hora que a gente colocar aqueles ferrinhos, aqueles ganchos que nós fizemos, ter certeza que ele vai dar uma boa aderência. Já com a cola dentro dos furos que nós fizemos, nós vamos fazer a instalação do nosso reforço. Como vocês podem ver aí, à medida que vai batendo, a cola já vai saindo. Depois a gente ainda vai reforçar ainda mais toda essa parte aqui, utilizando o adesivo estrutural compounder. E é assim que ele deve ficar no final do serviço, juntando bem a barra de aço do estrivo, mantendo ela o mais próximo possível aqui do concreto e sem a possibilidade dela se mover. Nós fizemos assim em todos os pontos. Então, os 4 estribos que nós colocamos aqui para reforçar esse trecho, eles já estão colados aqui nas pontas dos dois lados e esse reforço que nós fizemos no meio. Esse aqui é o resultado final desse reforço, dessa recomposição das armaduras. Então, nós fizemos o reforço aqui, nós refizemos os estribos que já nem existiam mais,
reforçamos esses estribos aqui no meio. E agora eu vou mostrar um outro detalhe, que foi o cruzamento que nós fizemos para já fixar essa barra aqui de trás, para que a gente pudesse remover essa parte aqui, que é um enchimento, já com esta barra fixa e já com mais segurança. Aqui é o detalhe. Esse foi o primeiro reforço que nós fizemos. No segundo momento, a recomposição desse estrivo. E depois nós fizemos um terceiro reforço, que é esse, pegando na barra de aço aqui do canto e fixando ela nessa. Como vocês podem ver, nem precisou tirar toda essa parte aqui desse enchimento, que é de alvenaria, para a gente ver que esta barra aqui, ó, ela até estava mais descolada do que a primeira. Então, antes de a gente remover, para não correr o risco dessa barra envergar, que poderia ser um risco para esse pilar, então nós já reforçamos com essa barra, prendendo ela aqui, para que ela não tivesse nenhuma possibilidade de se soltar para o lado de lá. Nós vamos fazer agora o encamisamento com grout desse ponto aqui, da metade para frente, a lateral e a outra metade da lateral mais estreita desse pilar. Só depois que toda essa parte estiver devidamente curada, reforçada, é que nós vamos fazer a parte de trás. Então você vê o quanto de trabalho que dá para fazer uma recuperação segura de um pilar só. Então, só para reforçar a ideia, já que nós encontramos isso aqui e vimos que esse lado estava ruim, em vez de a gente abrir e já fazer o encamisamento dele inteiro, nós optamos por fazer o encamisamento da metade do pilar, essa frente e a outra lateral lá. Só depois dele pronto é que nós vamos fazer a outra lateral. Aqui já está a forma pronta para que a gente faça o grauteamento. Como vocês podem ver aí, nós fizemos uma forma de cima até embaixo. Aqui nós estamos fixando, porque essa forma não pode se mover. Então nós fizemos bastante escoramento. Falando em escoras, podem ver, ó, durante todo o processo, essas estoras continuaram aqui, serviram inclusive de apoio para a gente, que foi muito bom. E aqui o detalhe que eu já chamei a atenção. Então, nós vamos fazer essa metade do pilar para só depois mexer nessa lateral aqui, sendo que esta barra aqui, ela já está fixada com os reforços que nós fizemos com os estribos vindo de lá para cá. Aqui dá para ver bem. Agora vocês imaginem que depois que fizer todo o grauteamento, essas barras aqui vão estar super bem fixadas e aí vai dar uma garantia e uma segurança tanto para a gente poder trabalhar tranquilo, como também para o prédio, né? Bom, depois da forma montada e ela totalmente escorada, o que nós fizemos foi o grauteamento. Nós fizemos o grauteamento aqui em duas etapas, depois eu vou mostrar para vocês, vai ficar bem claro. Mas numa primeira etapa aqui nós usamos um grout um pouco mais fluido, ou seja, com menos pedrisco, porque essa aqui era uma parte mais fina e a gente queria que esse grout chegasse o mais embaixo possível. Lógico que nessa parte aqui era muito fininha, o grout não ia conseguir chegar, mas a gente pretendia que ele chegasse o mais baixo possível. Então nós fizemos uma primeira etapa com ele mais fluido, e depois essa parte que estava mais grossa, nós pudemos acrescentar um pouco mais de pedrisco. Depois do tempo de cura, nós fizemos a desforma e foi isso aqui que a gente conseguiu fazer. Então, como eu estava falando, ó, aqui com menos pedrisco para ele poder entrar. Vejam que daqui para baixo ele já não desceu porque tinha menos de 1 centímetro, ó, pelo cantinho aqui dá para ver, ele estava bem fininho.
Então o grout, mesmo ele sendo fluido, ele não conseguia escorrer tanto assim. Então essa parte aqui de baixo, nós vamos depois fazer a recuperação, o acabamento, utilizando a argamassa de recuperação estrutural. Todo esse grout foi lançado por essa janela que nós fizemos aqui. Como sempre, vai jogando grout e vai batendo bem para que não fique nenhuma bicheira. Pode ver que ele ficou bem lisinho, sem espaço nenhum. Só depois disso é que a gente pôde abrir a parte de trás com segurança. Como vocês podem ver, continua as escoras. Aí a gente removeu essa parte aqui, que era de alvenaria, dá para ver bem aqui. Isso aqui era bloco, então a gente pôde remover e encontrar essa lateral do pilar, que assim como a outra estava bem comprometida. Outro detalhe aqui é que, para notar bem, olha a espessura que ficou de grout. Então esse pilar aumentou aqui no mínimo uns 3 centímetros, fora o que foi recomposto. E aí, da mesma forma que estava à frente, ó, não tinha mais os estribos, já tinham sido completamente corroídos. Nós fizemos novamente o mesmo processo lá da frente. Fizemos os furos aqui com a furadeira, colocamos o estribo aqui colado com o compounder e amarramos ele aqui na barra para que ele pudesse se manter na posição. Então a gente amarrou aqui, tá? Com isso a gente fez a recomposição desses estribos, então essa barra não corre mais o risco dela bauloar e acabar rompendo esse pilar. Depois disso, para não ficar muito comprido o vídeo, eu não vou repetir todo o processo, tá? Vocês já sabem, nós fizemos aqui o jateamento, depois a gente aplicou o primer, e isso eu já vou mostrar no vídeo. Na sequência, nós vamos fazer a forma aqui, da mesma forma que nós fizemos lá na frente, e toda essa parte aqui vai ser grauteada. Como vocês podem ver aí, ó, depois do tratamento da ferragem, aqui estão os reforços, ó, como eu falei, amarrado aqui, colado com compounder aqui na ponta, e esses daqui é o que estavam vindo já do outro reforço lá que nós fizemos primeiro. Você já tinha essa fixação primeira, tá? Então com isso não tem como essa barra sair do lugar. Agora o que nós vamos fazer aqui é colocar os madeiretes naval parelhado com esse aqui, fechando aqui, aumentando esses mesmos 3 centímetros também nessa direção, e vamos fazer o grauteamento. Feito isso, aí nós vamos refazer essa parte aqui de bloco de alvenaria para recuperar e deixar o pilar conforme ele estava original. Bom, como eu havia explicado para vocês, nós fizemos a forma, ó, dá para notar que o pilar só estava grauteado até aqui, então nós fizemos toda essa lateral e a virada. E depois disso, nós fizemos a recuperação dessa parte de alvenaria. Aqui nós já fizemos com massa normal. E o pilar ficou assim. Fizemos toda essa recuperação, toda essa parte aqui da frente e essa lateral, incluindo parte de trás, toda grauteada. E essa parte aqui de alvenaria, que era simplesmente para recompor a estética do pilar. Aí nós demos uma sugestão para o cliente, que como não só nesse ponto, como vários, né? Nós fizemos as vigas, os pilares, já tinham outras recuperações anteriores, ia ficar muito marcado, ia ficar um serviço muito feio. Então nós demos a sugestão de fazer uma texturização em toda essa parte onde a gente tratou do pavimento térreo. Então nós aplicamos uma camada de massa corrida acrílica e passamos um rolo por cima, criando essa textura. Então todos os pilares ficaram assim. Então, como vocês podem ver, sumiu todas as marcas onde foi recuperado. Então, tanto dos pilares, como nas paredes, como nas vigas, tudo que a gente fez aqui na parte de baixo do térreo, foi tudo aplicado essa textura. Para vocês terem uma ideia, né? Se a gente não tivesse feito isso, ó, por exemplo, aqui, essa marca de reboco, esse canto que foi feita a recuperação, tá vendo? Recuperações antigas que já tinham. Se você simplesmente só pintasse, isso ia ficar tudo marcado, então ia ficar um serviço muito feio. E dessa forma a gente conseguiu disfarçar todos os defeitos. Foi aplicado em todos os pilares, toda a área térrea, nós fizemos essa textura. E ela ficou assim depois de pintado. Então, como vocês podem notar aí, ó, não fica marca nenhuma de onde nós fizemos as intervenções, tanto nas lajes, como nas vigas, como nos pilares. Esse aqui já era o serviço terminado, nós fizemos essas faixas também de demarcação.
Fizemos toda a pintura, os muros também por dentro. E agora eu vou mostrar no vídeo para vocês. Nós vamos dar uma passeada por essa obra, de como ela ficou ao término do serviço. Bom, está aí o serviço terminado. Como vocês podem ver, o prédio nem lembra mais aquilo que a gente pegou no começo. Olha a recuperação das lajes, dessas vigas, os pilares, toda essa parte térrea pintada. Como eu falei, ficou muito bom essa ideia da textura, porque não dá para notar lugar nenhum onde esse prédio teve qualquer tipo de reparo, de remendo. Então o prédio ficou com todo esse pavimento absolutamente novo, como se o prédio tivesse acabado de ser entregue. Bom, gente, com isso nós encerramos essa série de vídeos. Foram 4 vídeos. Se esse é o primeiro que vocês estão vendo, eu aconselho que vocês procurem aí no canal os outros 3, onde a gente começa desde a parte de elaboração de orçamento, e aí a gente vem esclarecendo muitas dúvidas a respeito desse serviço de recuperação. Não se esqueçam também, novamente, gente, vamos curtir o vídeo aí, vamos compartilhar. A gente tem muita visualização, mas comparado ao número de visualizações, são poucas as pessoas que acabam fazendo elogios e tudo, mas se esquecem de clicar no joinha aí. Vamos curtir o vídeo para o YouTube entender a relevância desse tipo de trabalho. Quero agradecer a todos, espero realmente que vocês tenham gostado, e como sempre, se ainda ficou alguma dúvida, deixem aí abaixo nos comentários, que o mais breve possível a gente vai procurar responder a todo mundo, como a gente sempre faz. Obrigado e até um próximo vídeo.